Pessoal que voltou aqui da convenção, todos voltaram bem, curtiram. Sim, graças a Deus, foi Parece muito que faz bom. uma semana só, nem parece, né? Parece que faz um tempão, né? Foi fantástico, viu? O evento legal. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos que vieram. E os que não vieram, perderam, né? Mas ano que vem tem mais. O ideal é que a gente está se programando com antecedência, porque aí dá para todo mundo vir. E a festa é para todos, a festa, né? A gente vai ficar sempre muito feliz quanto mais vocês estiverem aqui. E além de tudo que a gente mostra, do contato com os fornecedores, é contato real, né? O pessoal ali apresentando equipamentos novos, tirando dúvidas. Tem todo um relacionamento entre vocês, né? É muito bom essa que é terça-feira aqui, quarta tem outro, tem o de sexta, mas não é igual o olho no olho, não é igual tomar uma cerveja no final do dia e trocar experiências, e experiência de vida, né? Elas ajudam a gente a sempre crescer e fazer coisas melhores, tá bom? Bom, 65 já está excelente, então vamos lá. Bom, a primeira coisa, eu queria explicar rapidamente o que aconteceu com o OIM, né, o nosso acesso ao OIM no domingo, final do dia, né, lá pelas 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, fomos surpreendidos com uma tela vermelha, dizendo que o nosso site era perigoso, né? Caramba, o que aconteceu? Assustou todo mundo, tivemos que tirar todo mundo do final de semana, e inicialmente a gente achou que era uma invasão, de imediato já concluímos que não era, e então a gente precisou interagir com as ferramentas do Google, não tem como falar com alguém, é tudo automatizado, e aí nós fomos fazendo uma triagem, tentando entender e interagindo com as ferramentas do Google para saber o motivo, ok? Primeiro, só o AIM saiu do ar, né? O pdvlegal.com.br não saiu do ar em nenhum momento, ok? Então, alguns disseram, não, está fora também. Pode ter sido uma intercorrência local. O pdvlegal.com.br não teve nenhum problema de acesso, tá? Só descobrimos 3:30 da manhã do dia seguinte, por um e-mail automático de retorno do Google, dizendo o seguinte: existe uma relação de APKs, né, ou de aplicativos, na página tabletcloud.com.br, e isso nos parece, isso por conta de um robô, né? Nenhum ser humano fez isso. Isso parece um malware, ou seja, um aplicativo malicioso, que ele vai baixar no Android de alguém e vai roubar dados e vai fazer alguma sacanagem qualquer, né? Dessas conhecidas tecnologicamente. E por que o Google fez isso? Porque ele achou que aqueles aplicativos eram aplicativos perigosos, obviamente, deve ter os critérios lá do robô, mas não tem motivo algum, tá? Por conta disso, ele bloqueou todo o domínio tabletcloud.com.br. E o OIM, ele é oim.tabletcloud.com.br. E o app.tabletcloud.com.br, que é onde a gente fazia o download das aplicações, essas aplicações que geraram o banimento temporário do nosso site, né, do nosso domínio, esse era o malvado, tá? A gente, quando eu digo a gente, né, a equipe que cuida do servidor, tal, do desenvolvimento cloud, uma vez entendido isso, tirou do ar o app.tabletcloud.com.br, mandou a informação de volta lá para as ferramentas do Google, que a gente já tinha feito o saneamento necessário, e aí automaticamente, da mesma forma que o robô nos tirou do ar, o robô nos colocou no ar. Lá pelas 10:30 da manhã já tínhamos restabelecido a
o acesso, tá? Efeito colateral disso, a gente não pode religar o app.tabletcloud.com.br, porque lá estavam os arquivos que o robô do Google acha que são arquivos maliciosos. Então a gente, e como é o mesmo domínio do OIM e de outras coisas, inclusive APIs, as APIs não pararam, mas poderiam vir a parar posteriormente, tá? Se a gente não fizesse nenhuma ação. A gente, então, tirou fora, né? Tinha muito aplicativo velho que a gente não apagava, por uma questão de, vai que amanhã alguém faz alguma coisa, precisa recuperar, mais de 300 aplicativos na pasta, para 6 aplicativos que são baixados, tá? Então a gente fez todo um saneamento, né? Apagamos as coisas da nova pasta, que está no servidor, e aí ontem a gente criou um domínio novo, chamado pdvlegal. Só para não errar aqui, tech.br, tá? Esse domínio vai substituir, ou já substituiu, o app.tabletcloud.com.br, tá? Isso, se já não estiver, estará no ajuda. Aí se o Gabriel quiser me ajudar, mas se não tiver, vai estar aí até depois da nossa conversa aqui, porque tudo isso foi feito até o final do dia de ontem. E Já também está, vai estar, né? já está, já. Inclusive o novo Já está. endereço. Isso, Legal. ontem à noite. Obrigado, viu, Gabriel? Depois eu até mostro aqui, eu vou mostrar, depois você me diz onde é que a gente já até mostra. E aí tem também, foi enviado um comunicado. Eu sei que eu aprovei o comunicado no final do dia, eu só não tive um compromisso não de trabalho à noite, eu não li as coisas, não sei se vieram, mas era para ter vindo. Aviso, deixa eu ver aqui. Não, a gente vai publicar hoje para vocês, agora há pouco. Se puder, não sei se o Matheus está na conversa, se puder publicar, Matheus, aquilo que nós conversamos ontem à noite, a gente já fica na mesma página. Então é isso, tá? Agradeço todos que comunicaram e tentaram colaborar. Teve gente que mandou mensagem muito positiva, dizendo, olha, sou especialista nisso, se quiser a gente ajuda, né? Então agradeço, todas as informações foram muito bem-vindas. Teve gente que ontem à tarde diz, estou monitorando e não aconteceu mais nada, mas o fato foi esse, tá? Então não houve pane, não houve problema nenhum, foi uma verificação que o Google faz. Na verdade, cada dia eles ficam mais criteriosos com relação a isso. Houve uma publicação de uma nova versão tal, do Chrome, e ele acabou rodando e fazendo essa avaliação. Porém, o Google ele tem ascendência sobre outros navegadores. Então, o que o Google publica como malware, outros usam. Por isso que foi parando os outros também. Porque eles têm, na verdade, aí uma listinha negra entre eles, né? E essa listinha vai rodando, tá bom? Tá tudo bem, estamos bonitinho, limpinho, bonitinho na fita, trabalhando. Só deu um susto gigante. E por sorte, ou na verdade, porque não havia motivos, a gente não parou o principal, que é onde o nosso cliente vê os resultados dele, onde ele faz o trabalho dele, nenhuma venda deixou de subir, então está tudo sob controle, tá bom? Bom, esse é um caso, né? A TI é meio que nem hospital, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, ela está rodando 24 horas por dia, e a gente não toma surpresas de vez em quando, né? Às vezes para um Bradesco, às vezes para um Itaú, às vezes para uma super gigante do mercado, porque alguém fez alguma coisa, ou porque houve um problema localizado no servidor. Isso vai acontecer a vida inteira, faz parte do show, né? E o que eu aprendi nesses 11 anos aí que a gente trabalha nesse modelo com o retaguarda na nuvem, é que a única coisa que você não pode fazer é ficar desesperado. Aí eu já fiquei muitas vezes desesperado mesmo. Tipo assim, casa caiu, né? O que a gente tem que fazer é parar, respirar, olhar, buscar as ferramentas.
A gente está na Amazon faz alguns anos já, que nos dá muita segurança. O outro provedor não tinha tanta capacidade, não tinha tantos recursos, e a gente tinha um pouquinho mais de receio quando acontecia uma coisa qualquer. Então, é um fato, ok? A gente não consegue evitar todos, a gente trabalha sempre buscando uma parte de segurança, mas pode acontecer. Agora, tem uma coisa que só depende da gente, tá? Que é implementar aquilo que é obrigatório. E aí eu vou para o segundo tema do dia. Nós temos um negócio chamado reforma tributária. Ela foi aprovada em lei, no Congresso, Senado, na Câmara, no Senado, depois assinaram lá, estão fazendo as leis complementares, só que é uma lei, tem data para entrar em vigência. E essa data é 1º de janeiro de 2026. Tá? Todo mundo fica apostando que o governo vai postergar, que o fisco vai postergar, né? Ele pode por uma liberalidade técnica, mas a parte legal não pode, teria que passar por todo um processo, de novo na Câmara, de novo no Senado, de novo para o presidente a sancionar, isso leva meses, eventualmente anos, ok? Então a lei está valendo, e os prazos estão chegando. Nós, da plataforma, né, a Tablet Cloud, que produz o PDV Legal, que é dona da marca Web Automação, que vocês são nossos parceiros, a gente fez o nosso pedaço. Aliás, isso consumiu muito tempo do nosso desenvolvimento, porque íamos fazendo coisas que não estavam nem ainda definidas. Okay? E nós estamos com isso pronto para vocês há 2 semanas. Nós entregamos isso para vocês há 2 semanas. E eu tenho enviado só no grupo de CEOs, porque existe um grupo só de CEOs, né, a solicitação para que vocês nos tragam alguns clientes para nós pilotarmos. Porque se nós não pilotarmos o cliente final, real, nós vamos ter um problema gravíssimo. Porque nós não vamos ter jogado o jogo, nós vamos ter só treinado. E só treinar não ganha campeonato. Tá? Porque do outro lado tem um adversário. E o nosso adversário é o tempo. Então, ontem, de novo, eu mandei uma mensagem solicitando que vocês nos trouxessem clientes. Até agora, só 3 se posicionaram, mas tem um detalhe. Não pode ser cliente que tem só maquininha, porque a gente ainda não publicou para as adquirentes, porque nós só vamos publicar as adquirentes quando nós tivermos certeza de que está funcionando. Porque publicar uma adquirente, ainda mais em fim de ano que tem freezing, né, é insano, tá? É uma coisa complexa, tem que ficar pedindo pinico. Então, a gente liberou uma versão recentemente, mas ela não contempla as coisas da reforma tributária. Nós agora estamos testando outras, e a gente deve colocar, daqui a pouquinho, versões nas adquirentes para rodar sempre em piloto. Nós não vamos fazer o deploy geral, né, para todo mundo, porque não é preciso, porque quem está no Simples Nacional não é obrigado, então não precisa se preocupar com isso nesse momento, deixa quem não está no Simples se preocupar, porque vai ter uma curva de aprendizado para todo mundo, para o mercado inteiro, tá? Para as indústrias, para os grandes comerciantes, para os pequenos, para nós, para o governo, para o fisco, porque é uma mudança estrutural que, na minha cabeça, foi até bem pensada. No primeiro ano é um ano de teste, mas para quem está no regime normal, que é o lucro real, o lucro presumido, esse cara precisa se adequar, porque legalmente ele precisa mandar as tags para o fisco. Ah, mas não vai cobrar imposto. Não vai cobrar, mas ele precisa mandar. Porque se ele não mandar, ele está fora da lei. Ele estando fora da lei, ele pode ser multado. E o governo tem 5 anos para multá-lo. Tá? O governo adora dinheiro. Né? Por quê? Porque precisam gastar. O governo agora adora dinheiro. Se daqui a 4 anos alguém olhar para trás e falar assim,
mas tem um passivo, hein? Lá do começo da reforma tributária, né? Vamos lá e vamos pegar aquele dinheiro. Ah, mas, pô, cara, vou lá pegar o dinheiro. O problema é de quem deixou o passivo. Então, toda vez que a gente deixa rastro, a gente pode ser alcançado, tá? Então, nós vamos mostrar de novo para vocês como é simples fazer isso funcionar, mas nós precisamos de clientes para testes, ok? Precisamos. Todos os clientes que nós temos estão com vocês. Nós não temos cliente direto, zero. Então, eu preciso, né? Precisa ser todo mundo? Não, precisamos de uma meia dúzia, vai 10 clientes para testar. Nós temos só 586 clientes nesse regime, dentro da base inteira de 10 mil clientes. É muito pouco. Só que vão ser altamente impactados. Tá? E não se enganem com a regra que foi publicada semana passada. Né? A regra da semana passada diz o seguinte: se o cara que está obrigado não mandar nada, nós não vamos rejeitar a nota, mas ele está cometendo um crime. Tá? Então, não afrouxem. Chamem os seus clientes e falem, cara, você precisa fazer. E é muito simples de fazer. Tá bom? Então, esse era o recado, né? Normalmente eu não tenho esse tipo de colocação aqui, a gente vai muito mais no técnico, mas eu queria sensibilizá-los para o problema. Hoje já é dia 9, nós estamos falando aí, a regrinha vai ser ligada dia 5, tá? Então, dia 5, começa, o moedor de carne começa a funcionar. E aí a gente tem que ter os cuidados necessários para isso. Então, já tendo, viu, Peter? O que a gente precisa? Clientes de vocês que estão no regime normal, lucro real, lucro presumido, que tenha pelo menos um PDV que não seja um Smart POS, não seja uma maquininha, para a gente poder testar. Ele vai continuar rodando todo o resto com a versão atual, nós vamos pôr uma máquina lá para emitir documento, 2 no máximo. Tá? Clientes que têm emissão pelo cloud, principalmente o pessoal que trabalha com mercado autônomo, pessoal da BPay, né? O Rogério da Nonoai, que está buscando um cliente para a gente, falei com ele ontem, a gente precisa ligar esse povo, porque nós temos 2 lugares que a gente emite documentos fiscais, os PDVs e no cloud. Tá? Então, isso precisa ser resolvido e testado, tá bom? Por favor, Peter, pode perguntar. Eu entendi como os demais da urgência da gente começar a trabalhar para fazer na prática o que precisamos, não só o treinamento, tá? Vou chutar dados hipotéticos, eu não tenho os dados, vocês têm, mas nós temos 20% da nossa base que é com outros situação ali tributária que já é obrigatória. 5%. 5%. Ok, mas não vem ao caso, só para mim ser rápido. Não, mas é que são só 500 clientes, são poucos. 5% da base, tá? Esses 5% estão em 5% de todas as revendas da PDV Legal. Não era mais fácil mandar um e-mail para essas 5% das revendas dizendo, olha, precisamos testar, vocês têm como falar com esses clientes de lucro presumido, precisamos da resposta até tal dia, do que ficar pedindo e daqui um pouquinho não ter os caras escutando ou na reunião? Peter, eu estou pedindo pelo WhatsApp, que é onde as pessoas recebem informação mais rápido. Tá? E aqui eu pedi ontem. Se você não leu, é porque não está lendo. Sim, não, é que eu pensei mais formal, mais inciso. Não, eu estou falando com alguns, estou ligando para alguns pessoalmente. A gente não precisa testar com todos, nem todos precisam testar, mas nós precisamos ter teste. Tá? Tem uma frase, eu vou achar a frase aqui, para quem esteve na convenção, deixa eu só ver se eu. Não, por isso a pergunta de falar, mas se vocês estão sendo mais direto, é o pessoal responder, valeu. Eu anotei um negócio muito legal na convenção, de um palestrante. Eu vou achar aqui. Bom, eu vou achar aqui e depois eu faço. Mas foi o palestrante que é o cara das franquias. Que ele falou, franqueado
Aqui, ó. Vou mandar foto para vocês. O franqueado de alta performance, né, que ele considera 2 tipos de franqueado, de alta performance e o de baixa performance, né? Ele estabelece pontes com a marca, vocês conosco. Ele é o primeiro a testar produtos e serviços, pois sabe que se colaborar com a franqueadora, estará contribuindo para o negócio dele também. Faz críticas, mas ao fazê-la, foca em serem construtivas, com o objetivo de corrigir e ajudar a melhorar os processos. Né? Se a gente faz coisas e ninguém quer testar, porque tem medinho, né? Nós não vamos a lugar nenhum. Okay? Lugar nenhum. Né? Ou vamos na obrigação. Aí dia 5, tá todo mundo lá baixando a aplicação, na correria, né? E vai dar porcaria. E vai dar porcaria. Se não for lucro, pode fazer também? Pode, mas não precisa. Não, eu entendi, mas deixar uma empresa pronta, daria para ser, ou tu acha que tem risco? Ou é melhor não? Uma empresa do Simples. Então, mas ele não vai nem... o do Simples não vai... se mandar, vai rejeitar. Se mandar as tags, ele vai tratar. E assim, quer fazer, faz. Por exemplo, vou fazer na tua empresa. Você tem uma empresa. Sim, eu estou perguntando. Tá? Se pode não fazer, seria adiantar, não seria bom? Não afeta em nada, mas seria um teste. Tá? Mas o ideal mesmo seria no lucro real e presumido, porque tem regras um pouquinho diferentes. Tá? Mas ok, pode. Tá bom? O Rogério levantou a mão aí. Eu Muito citei obrigado. ele nominalmente, citei o Rogério. Bom dia, Bom dia, Gaúcho. Só tem Gaúcho falando aqui hoje, hein? Olha aí, Gaúcho não Parabéns, tem medo de Rogério, falar. pelo teu time. Muito obrigado. Obrigado, viu, Peter? Obrigado a Luiz, você. é o seguinte, ó, aquele cliente que a gente vai ser o nosso primeiro aí, hoje ele já está vendo com o contador certinho lá essas questões, tá? Para a gente poder configurar aqui. E já estamos em contato com os outros, tem 4 clientes aqui, Nonoai e Pipay, né? Que estão nessa situação, então a gente já está tratando com esses clientes para chegar lá, já está tudo certo. Assim que tiver aqui o primeiro, a gente já vai te passar para poder fazer o que é necessário. Legal. Ó, mandei a foto que eu peguei aqui, mandei lá no CEO só, tá? A gente precisa de vocês. A gente faz o nosso trabalho antes, mas tem uma hora que a gente precisa de vocês, de fato, para a gente colocar o carro na rua, tá bom? Bom, já expliquei o motivo do problema que teve no domingo, ok? Falei aí, né? Fiz meu discurso aqui pedindo ajuda, e agradeço imensamente. Precisamos correr. Aí agora eu queria passar a Cássio está disponível? Não. O Cássio estava fazendo um teste num relatório que ele ia mostrar, ele falou que o relatório não está do jeito que ele gostaria que estivesse. Nós não mostraremos esse relatório para vocês, então. Então, na verdade, nós vamos falar aqui da reforma tributária, tá bom? Ilner e Fábio podem falar. Bom dia. Uma dúvida. A gente tem um cliente aqui que ele está no regime normal. Ele até nos chamou no final de novembro para ver como é que ficaria a questão, porque já estava até pensando em trocar o sistema, porque achou que o sistema não se adaptaria. Aí, essa semana, a gente já passou, com a atualização que botaram na retaguarda lá, a gente já até passou para a contadora dele, como é que vai ficar no sistema, para ela já nos dar um norte do que a gente tem que configurar na base dele em relação a isso. Aí, só que lá ele só utiliza as maquininhas Smart POS. Ele não utiliza qualquer outro equipamento. Só que ele tira muita nota no CNPJ. Aí tem aquela questão que a partir do ano que vem que não vai sair mais, não vai mais emitir para CNPJ. Como é que ficaria essa questão do PDV? Na verdade, vamos lá. Tem uma lei, desde novembro, proíbe que você tenha a emissão de NFCE para o CNPJ, né? Então ia ter a NFE simplificada, mas o fisco não escreveu como é que essa nota tem que ser feita. Ele não fez isso até hoje. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã, que eu faço parte de um grupo lá na FRAC, de alguns grupos que estão discutindo essas coisas, né? Eu recebi uma informação, que eu preciso checar ainda, que diz o seguinte:
Bom dia. A proibição da venda NFC para CNPJ foi prorrogada para maio de 2026. Eu não sei se isso é verdade. Eu vou ver e, se for verdade, eu vou comunicar a vocês aí via WhatsApp, a gente manda comunicado, tá? Isso era uma preocupação de todo mundo do grupo aqui, porque tem muita empresa grande. Então, aparentemente, eles prorrogaram. Por que prorrogaram? Porque eles não definiram ainda o modelo. Então, a gente não fez porque não sabe como tem que fazer, tá? Então, é capaz que ao longo agora, aí, março, janeiro, fevereiro, eles façam isso e aí, aparentemente foi prorrogado, tá? Mas não tenho certeza. Hoje a gente não faz, porque a gente não sabe como tem que fazer. Não é a tablet cloud. O mundo de automação comercial não tem informação porque não foi publicado a maneira, a norma técnica de como fazer. Tem uma lei que diz que vai ser proibido. Essa está valendo. Mas a norma técnica não foi publicada. Então, ninguém fez. Ok? Se alguém disser que fez, está mentindo, porque não existe. Tranquilo, valeu. Muito obrigado. E aí, Junior, assim, uma coisa importante, tá, cara? Primeiro, eu sei que tem alguns contadores aqui, eu não vou, né? Mas contador é que nem político. Tem uns bons e tem um ruim, né? Tem muito contador ruim, mas muito, né? E ele fica fazendo pressão no cliente, né? Às vezes por interesse, às vezes por desconhecimento. Nessas horas, né, hoje tem muita informação, a maior parte das vezes positiva, nas IAs da vida, né? Gemini, ChatGPT, pode perguntar lá que vocês vão ter respostas muito qualificadas com relação a esse tipo de coisa. E aí vocês também se ajustam, porque a gente não é tributário, que já explicamos isso para vocês também. Tá? A gente tem um consultor, é uma empresa que nos auxilia, são duas que nos auxiliam para esse processo todo aqui da reforma. Então, a gente sempre pergunta para dois, para ver se está tudo ok, ainda vai lá nas IAs da vida, pergunta para ter certeza de que as coisas estão desse fato. São como a gente entende que sejam, tá? Mas esse caso aí da nota NFC, espero que seja prorrogado sim, porque tem muita gente preocupada, e eu entendo que eles prorrogaram por não dar tempo hábil, inclusive deles fazerem, porque tem a parte do fisco, né? Os servidores deles, os sistemas deles têm que estar prontos também, não é só quem emite, quem recepciona tem que estar pronto, tá bom? O Fábio levantou a mão. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo. Olha só, Luiz, essa questão ali sobre os APKs, né? Provavelmente ali deve estar também a validação do validador de ticket, né? Vocês pretendem uma hora sair do APK e começar a fazer a publicação desses apps justamente para evitar esse tipo de coisa? Porque eu vou dar um exemplo, vai ter o evento ali, quando a gente fala sobre instalar o APK, ele vem aquele aviso no próprio Android, quando vê as pessoas que vão instalar já ficam desconfiadas. Opa, peraí, vou instalar esse aplicativo aqui que está me dando um alerta. Para pessoas leigas que não estão acostumadas a usar, eles acham estranho, né? Nossa, isso, exatamente. Por isso que eu falei do nome do site Lacarta ontem, que mandar para o Tablet Cloud é uma coisa, mandar para outro nome ainda, o cara baixar o aplicativo. Mas já mudamos o nome, Peter, agora chama pdvlegal.tech.br, tá? Fábio, vamos lá. Pergunta muito, muito legal. Ontem a gente teve esse susto todo, né? E nos fez repensar um pouquinho, tá? No começo, né, lá no início, né, quando ainda não havia luz, a gente colocou na loja. Tá? Porque era a meta nossa. Na verdade, a empresa pensava diferente, a ideia era colocar um aplicativo na loja, que as pessoas baixassem assim, de baseada, e a gente não ia ter trabalho nenhum, só simplesmente fazer o sistema e deixar rodando. Né? Leio o engano, obviamente, a automação comercial não é um aplicativo para ver se vai chover ou não, né? E a gente não conseguiu, e aí nós começamos a ter um problema. A loja demora, em geral, 72 horas para liberar um aplicativo. Então, toda vez que a gente sobe um aplicativo, e quanto mais complexo ele for, mais restrições ele tem, né?
E essas são restrições que o robô pega e que não são restrições de fato. A gente foi, por exemplo, uma das adquirentes, né, quando foi fazer a validação da gente há 3 anos atrás, algum técnico lá encasquetou que tinha uma comunicação via IP, não via um link não seguro, e o cara encasquetou e bloqueou. Aí nós fomos ver. Pô, era a comunicação com o SAT, que é um aparelho fiscal local, na rede local. Tá? Vai explicar para o cara que não sabe nem o que é um SAT. E era um cara, não era um robô. Que aquilo não era nada que pudesse gerar invasão, porque estava em rede local e ainda falava com o equipamento do próprio fisco. Né? Tivemos que chamar um monte de gente para convencer o camarada que liberou. Tá? Foi aí que houve aquela proibição dos IPs. Isso aí foi com a GetNet na época. Hoje não tem restrição mais dos IPs. Então, o que a gente ontem conversando, voltando para o teu assunto, a gente, passado esse momento aqui da reforma tributária, estou falando de janeiro, a gente vai retomar o processo de estudo de colocar as aplicações na loja do Google, né? Na loja do Android. Por quê? Porque nós percebemos que a gente não tem mais inconsistências de emergência no PDV, faz muito tempo. No começo nós tínhamos muito, o produto era novo, tinha que fazer uma coisa e já entregar na meia hora depois. Né? Hoje a gente não tem isso. Porque quando eu colocar isso na loja, eu perco essa agilidade. Hoje eu consigo pegar um produto, fazer, entregar para alguém, fala, testa aí, foi. Né? Mas com a loja não dá. Pelo que a gente sabe, quando a gente vai para o Enterprise, que é um outro recurso, um pouquinho mais sofisticado, né, a loja base lá, aí você tem uma área de piloto. E aí nessa área de piloto você pode colocar alguns clientes e nessa área de piloto você testa e quando você falar que está ok, joga na loja oficial e aí vai direto. Coisas que vão melhorar. Essa sensação do cliente, quando instala, que acha, pô, mas aqui está perigoso, está dizendo que o negócio pode ser arriscado, né? Então ele vai baixar da própria loja. Segundo, as atualizações não vão falhar, como algumas falham hoje em dia, porque dependendo da versão do Android, a gente não consegue fazer atualização automática por segurança. O Android trava. Aí tem que fazer por fora, e tem que clicar que ele concorda. Quando você faz isso pela loja, vai descer na velocidade que a loja permitir, mas vai descer de uma vez. Então, sim, Fábio, a gente considerou assim, vou dizer para você que está tomada a decisão, mas existe um estudo ainda que eu preciso e que vai ser feito na sequência aí, provavelmente no começo de janeiro, tá bom? Perfeito, Luiz, valeu pela atenção, viu? Ia ser legal vocês poderem analisar também para a Apple, tá? Que assim não fica tão limitado só o uso do mata-ficha posteriormente, né? Só um tipo de dispositivo, né? Não sei se é possível também, porque vocês não trabalham com essa parte ainda, eu acho, mas seria interessante, tá? É que tem muita gente que usa hoje a Apple, né? Tem aparelho ali, prefere isso, está se difundindo bem mais, né? Essa questão. Então, quanto mais opções a gente tiver no mercado ali de uso, melhor. Até pela experiência nossa aqui, BPay, né, de publicação desses aplicativos, e tá percebendo essa virada. Tá bom, obrigado pela informação. Então, tá, qualquer coisa pode chamar a gente, Luiz, que aí tem a equipe bom. aqui que está acostumada com a ali de publicação de Apple, SDK e tudo mais. Se a gente puder ajudar vocês, a gente ajuda daí, tá? Legal, obrigado, viu, Fábio? Valeu. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? A pergunta foi boa, traz alguma explicação também de rumo que a gente vai dar para as coisas. Deixa eu ver se tem mais pergunta aberta aqui. Estou lendo aqui o que vocês mandaram, que eu não estava lendo enquanto estava conversando. Bom, legal. 9h38, eu vou... Acácio, você está no ar aí ou não? Não, né? Não, eu faço aqui, pode deixar. Não. Então, vamos lá. Eu vou dar uma repassada para vocês como é que funciona a parte
tributária para a reforma, que já está pronta, já está lá no nosso Gestão Legal, né, mundialmente chamado de cloud, né, mas cloud é tudo, né, mas é o nosso Gestão Legal, tá? Então eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Bom, já houve essa apresentação há 2 semanas atrás, ela está gravada, ela é muito mais completa do que eu vou fazer agora, então vejam isso lá. Outra coisa, ela já está aqui no Ajuda, né? Então, tem aqui radar de novidades, que é o que tem de novo, né? Reforma tributária, tem uma parte só da reforma tributária, tem um vídeo que o Gabriel gravou, e esse vídeo é para o cliente final, tá? Então, distribuam isso. Ele foi feito com foco no cliente final e não com foco para canais, tá? Então, o que o cliente tem que fazer? Ah, eu queria passar para o meu cliente, não sei como. Passo ajuda, passo o link, deixa ele assistir esse cara aqui, tá? E dentro da reforma tributária, tem toda a estrutura de como fazer. Então, está tudo possível lá. Aqui, nesse verdinho, nós colocamos 2 links importantíssimos, que são links do fisco. Um é o validador, e deixa eu ver aqui, eu estou carregando. Isso aqui é a calculadora. E esse aqui é o validador. Isso aqui é novo. Isso aqui é muito legal, tá? Então, você consegue fazer aqui uma simulação. Então, qual a finalidade da NFE? Leiam, quando lerem NFE, leiam NFCE também, tá? Então, ele é, por exemplo, normal. Né? Tipo de operação, saída, que é a venda. Tá? CRT, o cara está no regime normal. Legal? Aí, é o bem móvel, não. Você tem que ir estudando, se não souber. Né? TST, tem alíquota. Vou colocar o tributação integral, que é o que vai ser a maioria. CClass-TRIB, tributadas pelo IBS e CBS, que vai ser o padrão. Tá bom? Valor de base de cálculo, vou colocar aqui R$100. Veja que ele já traz para a gente as alíquotas, tá? E aí ele pede para, acho que tinha um CS, tinha um cara que eu esqueci de colocar aqui. Não, é isso aqui. Aí ele fala, valida. Faltou alguma coisa. Ó, ambiente de produção, ambiente de homologação. Muito legal esse cara aqui, para você testar. Será que eu estou fazendo certo? O que eu não pus aqui que ficou faltando? Sim, regime normal. Aqui ele mostra o XML para o que foi gerado, caso alguém queira fazer alguma coisa de desenvolvimento. Isso aqui é do fisco, tá, gente? Aqui ele diz onde é que pode ser utilizado esse tipo de tributação. Ó, que legal, ó. Ó, esse aqui não pode ir NFC, tá vendo que legal? Então, estou com dúvida. Mandar para a gente não sabe. Aqui você tem toda a informação. O que eu esqueci aqui? A Cássia não está vendo, né? Regime normal, saída. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não. Aqui não tem. Chave de acesso iniciada não tem. Tributação integral. Classe trip está aqui. Tributação padrão. 01, 09, tudo bonitinho.
Só se estiver fora do ar, tá? Mas essa é uma ferramenta legal. A gente testou bastante ontem aqui. E entende, sim. Deve ser alguma coisa com o site do Fisco, tá? Porque não está validando. Mas essa é uma bela ferramenta, e a outra é aquela que a gente tinha mostrado para vocês, que é a calculadora, tá bom? Faz algo parecido, mas esse aqui, que é o validador, ele é muito mais potente do que o anterior. Então, se você quiser colocar um XML de teste aqui, ó, você clica aqui para validar um XML completo. Então, você gerou um XML, deu um pau, quer testar, clica aqui nesse cara, ele fala, copia aqui o texto do XML e valida. Se der um pau, ele vai passar o XML inteirinho e vai dizer, ó, você errou nesse ponto. Então, é muito legal para a gente ir validando se está certo ou não. Acho que o Fábio levantou a mão primeiro. Ou o Peter. Eu ia comentar, eu acho que a vedete do momento, ela podia ter mais destaque lá no nosso ajuda, porque está escondido lá dentro do fiscal, e se tu for na lupa, reforma, tributária, tu acha. Agora, se tu for nos menus, não tem nada. O Gabriel está ouvindo aí, ele vai pensar uma maneira. Vai em central do ajuda ali, lá em cima, no clique em central. Ó, se tu descer nos menus ali, tá escondido, a gente não acha. Eu acho que pode ter um bannerzinho só da reforma agora, e até um dos primeiros. Tá? Mesmo no fiscal ali, tu não vê talvez pela quantidade de linhas, né? É uma dica. Não, mas a dica vale porque é a vedete. Eu acho que pode estar no primeiro ali. Legal. O Gabriel ouviu aí, né, Gabriel? Olha lá, ó, já levantou a mão, fala aí. Não, o Guilherme levantou a mão. Fala, Guilherme. Opa, beleza, bom dia. Não, só para contribuir também, só para ter eu te mandei no privado ali. A gente já está 2 semanas atuando nessa lista de toda a nossa base, está trabalhando, só para dar um exemplo para todo mundo, achando, eu não tenho cliente no lucro real presumido. O que está acontecendo? Vários clientes do Simples estão caindo para o lucro real presumido por não cumprir as obrigações fiscais no ano. Então, preparem-se vocês, que vai vir bastante gente para esse regime. Então, não adianta ficar só esperando, que o Luiz falou aí. A gente, de 8 clientes que eu tenho, só 3 são de verdade. Nós conseguimos ativar ontem, Luiz. Já conseguimos fazer classificação fiscal, junto com o contador, que está muito difícil. A gente tem acesso aos contadores nesse momento, que eles estão mais perdidos que cada um dando tiro com nada também. Não tem muito trabalho. Ontem o Jonathan conseguiu sentar com o contador, nós ativamos uma loja, está 100%, que nós vamos passar de modelo para vocês, hoje à tarde. Tem D2 Mini, tem RASP, tem POS, tem impressora. Vai ser um cliente, só falta o ok do dono lá, que a gente está tentando dar uma maciada na carne. Então, parece que não não tenho cliente. Vários estão perdendo o Simples Nacional por incompetência, por erros fiscais, e estão sendo jogados para o lucro normal, entendeu? Então, e vai ter muita gente que vai ao longo de 2026, tá? Muita gente vai querer mudar, porque o crédito e o débito, ele é melhor lá naquele regime. Então, como vai haver uma mudança, ao longo do tempo, talvez as pessoas mudem de regime, tá? Então, é importante isso. Obrigado, Relon. É importante isso aí que você está falando, que às vezes você fala, não tenho ninguém. Aí no dia 5, você vai ter metade da tua carteira lá. Aí você vai dar um corre e vai ser dolorido, tá? E não tem muito o que a gente fazer, a não se dizer, ó, vai lá e faz o que tem que ser feito, tá bom? Então, se organizem. Alguém levantou a mão aí? Não, fui eu, mas acaba sendo, também só para compartilhar que esse contato com os contadores está sendo uma das partes mais difíceis, né? A gente tem ali o contador, que a única forma de contato é um e-mail, aí tu manda um e-mail, você tem que ficar só esperando, então não tem outra forma de entrar em contato. Você tem o contador que, às vezes, o cliente demora 2 semanas para te passar. Aí você tem outro que eu consegui sentar com ele para fazer uma reunião de vídeo. Beleza, vamos preencher o CST e a categorização dos grupos tributários. E o cara não sabia. A gente teve que encerrar a chamada porque ele ia conferir como era para ser categorizado cada coisa. Enfim, essa está sendo uma das maiores dificuldades agora no momento. Mesmo que sejam poucos clientes,
para poder conseguir adequar tudo, tá? Bom, assim, faz parte do show, né? Eles também vão ser muito acionados, né? O que a Amanda falou é verdade, uma boa parte diz, se vira com o cara do software, não é verdade, né? A parte do software é desenvolver algo que faça funcionar. Agora, se a Coca-Cola vai ser tributada do jeito A ou do jeito B, não é a gente que vai fazer, né? Agora, você pode testar, né? Aqui você tem, nesse cara aqui, você tem você põe o NCM aqui e testa. Se ele passar, é porque ele funcionou, tá? Então, são os lugares. Onde é que eles estão novamente? Eles estão aqui. Então, enquanto a gente não coloca aqui em destaque, ó, radar pode buscar aqui reforma tributária no busca, ou pode vir no radar de novidades, que é onde tem o que a gente está falando mais recente, inclusive dia a dia que nós falamos aqui. Aqui é o nosso radar de novidades. Aqui, ó, dia a dia que a gente tem falado, né? E aqui o principal aqui já é a reforma tributária, ó. Por quê? Porque é o mais recente para o mais antigo, tá? Incluindo o vídeo, e quando a gente clica aqui, a gente vai para dentro de toda a informação sobre a reforma tributária. Deixa eu só abrir. Aqui, ó. E já começa com esses dois links, tá? Então, brinquem bastante com eles, que vocês vão aprender, inclusive, com eles. E aí, como fazer o processo, né? No AIM, tem lá o relatório de planilhas, o relatório agora tem a informação, qual é o CRT dele, você pode filtrar, então você vai conseguir entender direitinho quem é esse cliente. Isso é muito importante, nós fizemos isso para ajudar vocês. Quem é meu cliente que está no regime normal? Antes não tinha essa informação, agora você tem numa das planilhas que a gente exporta lá. Você filtra, já está enxergando. Tem essas que o Rolão falou, que podem ser os novos, tá? Tem a informação que você vai passar para o teu cliente, que já está pronto, que ele pode preencher, né? E aí vocês vão fazer toda a parte de cadastramento. Vou mostrar rapidamente que você tem administrativo, filiais, não vai haver importação via planilha, ok? Não vai haver importação via planilha. Mas eu faço tudo por planilha. A gente sempre falou que a planilha ela gera mais ruído do que não ruído, porque ela não tem as validações necessárias. Aqui a gente valida em real time. Na planilha você vai pôr para dentro, vai aparecer um monte de carinha aqui com erro depois. Então a gente não vai fazer com planilha. E não poderia ser a parte fiscal da planilha, já que a gente tem grupos tributários agora, porque para os estocáveis a planilha dá erro para nós. Se a gente tiver dados que são criados sem impostos ali, ela dá erro e a gente tem que ir lá botar erroneamente imposto. Farinha que é comprada e vai no insumo. Tem que botar imposto de venda. Eu vou te chamar, depois você me mostra, porque aí a gente pode fazer isso sim, tá? Fazemos rapidamente isso. Bom, temos aqui as minhas filiais, tá? Uma delas é o Tech System, agradeço aqui o Reolon, porque ele nos empresta o CNPJ dele para a gente poder fazer os testes. E aqui em grupo de tributos, onde já tem os tributos, ou já deveriam ter os grupos que ele usa na legislação atual, né? E tem que ter, não dá para fazer um só para reforma, tem que estar os dois, tem que ser par casado. Então, você vai entrar aqui no tributado, por exemplo, né? Vai ter toda a regra atual e vai ter a regra da reforma tributária. E aqui na regra da reforma tributária, você vai escolher a tributação integral, que foi o que eu fiz lá no outro lugar, situações tributadas pelo IBS e CBS, né? Valor da base de cálculo, e vejam que nós já travamos o IBS e o CBS em 01 e 09, não editável, que foi uma sugestão dada na terça-feira retrasada, quando a gente fez a apresentação. Por que a gente travou? Porque esse ano todo mundo vai ser assim. Mas o meu contador falou, todo mundo vai ser 01 do IBS da unidade federativa, ou seja, do Estado, não vai ter valor para município, e vai ser 09
para o CBS. O que tem de novo? Se o cliente colocar que ele é alíquota reduzida, que é o 200, e ele colocar aqui qualquer uma delas, colocar operações, deixa que tem de comida aqui, deixa eu 47, bares e restaurantes, aqui, ó, tá? Ele já traz o percentual da base de redução. Por quê? Porque também está pré-fixado. Essa é a regra. Então, traz para esse e traz para outros que estão 100% de redução. Então, nós fizemos de uma forma que é para o cliente não errar. Então, é muito simples esse processo da reforma tributária para colocar as alíquotas. Muito mais simples do que o outro. Tem muito menos regras e os produtos que a gente trabalha, quase todos vão estar no mesmo modelo. Tá? Então, essas coisas já foram feitas. Aí você vai gravar, e ao gravar, ele vai aplicar isso nos produtos que estão ligados a esse grupo tributário, que já existia. Ah, meu cliente não trabalhava com grupo tributário, o que eu faço? Vai criar para substituir o que você fez na mão 1 a 1. Ou então, vai lá em produto, pega os 2.000 produtos dele e faz na mão 1 a 1, que é uma insanidade, posto que a gente vai ter 2, 3 grupos tributários apenas, e ele serve para isso, porque as regras vão mudar ao longo do tempo, e você vai vir só aqui no grupo tributário e mudar. Então, ele tem que baixar as tabelas, colocar uma planilha, mudar todos os campos da planilha, que está misturado, e a chance de fazer meleca é gigantesca. Ô Luiz, Bom? e qual é a ajuda que tu vai precisar da gente, por exemplo, para monitorar o que pode dar BO nisso aí? É uma nota subir errado? O que é? Qual é a tua preocupação inicial nesse piloto agora? O que nós temos que se preocupar? Ah, tá, ok. Então, legal. Fez isso aqui, aplicou isso aos produtos, tá? Por enquanto não está acontecendo nada, ok? Aí você vem aqui em administrativo, na mesma filial, em parâmetros. E aqui embaixo, cadê, né? Aqui está o parâmetro, tá aqui. Não é em parâmetros. Ah, não, é na fiscal. É na parte fiscal, perdão. Na parte fiscal, o manual está certinho, eu que estou errado. Tá? Existe um negócio chamado reforma tributária. Ok? Quando o padrão é não. Então, o padrão é não. Por quê? Porque eu não quero que o PDV, isso aqui é para PDV, tá? Eu não quero que o PDV se comporte emitindo documento com as tags da reforma tributária. Então, é não. Padrão é não. Tá todo mundo não aí. A não ser que alguém tenha posto sim. Quando você põe não, esses caras que estão mostrando aqui quem está fora de padrão, quem está com erro de classificação fiscal, né, isso aqui só aparece o da legislação atual. No momento em que você liga esse carinha para sim e ele até informa, ó, atenção, você é do regime CRT2 ou 3, tem certeza, né? Aí ele vai falar aqui, ok, deu ok, gravou, nessa hora o sistema vai considerar que você está querendo trabalhar com a reforma tributária. E aí, ele vai validar aqui também as novas tags. Então, as antigas já apareciam e agora as novas já aparecem com as listas de problemas que a gente teve e leva o cara até o ponto onde está errado. Igualzinho acontecia antes. Tá? Então, ele vai clicar aqui e ele vai trazer 212 produtos com problemas aqui. Por quê? Juntou as duas regras, a antiga e a nova. Se eu desligar aquela flag, ele não vai considerar só a antiga. Isso não existia antes, está existindo agora. 2 semanas atrás não estava assim. Respondendo você, Reolon, está tudo certo, está tudo pronto, tá? Vou testar. Primeiro, tem que pegar uma versão nova. Então, tem que falar aqui com o pessoal do suporte. O Acácio está dando um apoio forte nisso. Ele está fazendo os testes todo dia. Né? Pode falar com ele. Ele vai mandar um link, vai baixar a aplicação nova nos terminais que você quer que teste. E aí você tem que ligar aqui no administrativo, filiais, Teco, parte fiscal, lá no finzinho, cadê o fiscal eu aqui?
aqui, lá no finzinho, ligar reforma tributária sim ou não. O outro nós desativamos porque não está valendo ainda. Então, vai marcar como sim. Marcou como sim. Está com a versão nova lá no PDV. Fez baixar tabelas, ele já vai começar a mandar as notas com as tags novas. Aí o que vai acontecer? Qual monitoramento você tem que fazer? É ver se tem rejeição. Tá? Aonde? No dashboard. Lá no cliente. Ó, tá rejeitando a nota. Rejeitou, vamos tentar entender o motivo. Ah, corrigi, mandei reenviar, foi. Beleza. Cara, não está funcionando. Vem aqui e desliga. Não. Grava. Põe baixar tabelas. Vai parar de mandar as tags. Ah, mas já está com a versão nova. A versão nova só manda as tags se você disser que habilita tags para a reforma tributária, sim. Então, isso é muito importante para que, se ocorrer um cataclisma qualquer, é só desligar, mandar aplicar e mandar baixar tabelas. Imediatamente o sistema para de mandar as tags. Pelo que o fisco publicou semana passada, se não mandar as tags, ele não vai rejeitar. Seja para teste, seja no oficial, na produção, tá? Mas se você estiver obrigado e não enviar, está cometendo não um crime, né? Crime é a palavra forte, mas está gerando um passivo tributário, porque ele é obrigado a enviar, o documento está indo sem. Tá legal? Alguém levantou a mão. Não? Bom, eu só fiz um... Leonardo? Ô, Luiz, eu vou levantar, vamos lá. De regra, via de regra, isso seria para lucro presumido e lucro real. A gente trabalhar com a nova reforma tributária, certo? Sim. Tá. Eu tenho, por exemplo, um caso que eu fui fazer uma atualização de um cliente que ele é simples e ele está me obrigando a colocar informações do grupo tributário. Por que se aplica isso? Porque ele não leu a lei. Mas ele pode fazer se ele quiser. Não, vamos lá. Então, vamos lá, olha só. Eu vou lá no grupo tributário e eu faço dou um atualizar lá e gravar. Ele está me obrigando a colocar alguma informação ali da nova reforma. Por que seria simples? Ah, não é o cliente que está obrigando. Não é o cliente. É o sistema que está obrigando? Isso. Mas, cara, chama o suporte e mostra isso para eles lá. Não deveria. Você habilitou esse campinho aqui? Eu não estou vendo. Aqui embaixo, sim. Ah, tá, não. Coloquei como não, ele é simples. Então, o sistema não tem que fazer restrição nenhuma. Ele está me obrigando lá, como um caractere obrigatório, eu colocar alguma informação para eu conseguir gravar e dar um atualizar lá. Filma isso, manda para a gente no suporte aqui. Não tem que obrigar nada, não. É um bug. Entendi. Beleza. Tá bom? Então, Por favor, mas manda hoje. Sim, manda hoje, manda agora. Legal. Obrigado. Gente, 10:02. Tá vazando aqui. Quem que entrou? Tá vazando. 10:02, da minha parte, eu ok. Precisamos de gente para fazer teste, ok? Teve gente que já falou que já está até olhando, mas vão falando com a gente, vão me mandando também, para eu saber que vocês estão se mexendo. Porque se eu não souber, fico ficando desesperado do lado de cá. Tá bom? Então, da minha parte, tá ok. Aí não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Ô, Luiz, bom dia, tudo bem? Robert falando aqui. Alô? O meu é jogo Robert. rápido. Aquela rotina, eu acho que pode ser que ajude, aquela rotina de transmitir os cupons pelo cloud, lá pelo PDV Legal Web, ainda não funciona, né? Cara, eu não entendi. Porque assim, ó, quando eu tenho algumas notas rejeitadas, eu tenho a opção de transmitir, né, esses cupons, retransmitir eles direto pelo cloud, sem ser pela... Não. Se ele foi gerado com um erro no PDV, tem que corrigir, tem que mandar remitir no PDV. Tá. A única coisa que o cloud faz são duas coisas. Boa pergunta. Duas coisas. Notas em contingência, a gente sobe a contingência e o cloud se encarrega de mandar a contingência. O PDV também tenta, mas a gente faz os dois lados. Tá? E às vezes está vermelhinho, porque quando foi feita a venda, a nota não estava autorizada ainda. E aí o que o cloud faz, de hora em hora, a cada 2 horas, na verdade,
é ver alguma nota que está com o documento, mas está inconsistente, ele vai lá na Migrate e pergunta como é que está o status. Se tiver ok, ele refaz. Então, às vezes você clica lá, só de clicar, ele já fica branquinho, porque ele foi verificar o status, mas ele faz isso automático a cada 2 horas, tá? Mas ele não reemite o cupom que está com defeito lá no PDV. Por exemplo, CFOP errado, tem que corrigir o CFOP, baixar a tabela e mandar emitir no PDV. Tá, então corrige a CFOP e manda. O que eu tenho pego muito aqui, eu não sei se é um consenso aí entre os demais, é que a NFE não consta na base de dados do Cefaz. Rejeição 217, a gente pega bastante. Tem um outro aqui que é uma rejeição de número 117, documento não localizado também, verifica as informações enviadas e teste novamente em alguns segundos. Então tudo isso aqui é só pelo PDV mesmo, né? Em geral, é porque falhou alguma coisa na comunicação. Tá? E aí ele estava online. Então, na contingência online, a gente não gera contingência. Tá? Quando está então, online, teve problema, vamos supor, está online lá, teve problema de comunicação, e aí ele vai ficar com esses status, ainda assim, tem que ser ali pela maquininha. Com a versão nova, tá? Ele tem aquele tratamento que a gente passou há um mês atrás, que o sistema entra e tenta resolver isso automaticamente na primeira vez que ele entra no dia. Por 2 minutos, ele tenta resolver. Tá? Isso deve baixar o número de ocorrências tua aí. Tá bom? Mas vai nos monitorando. Isso é numa nova versão ou já lançou? Não, isso está na versão que foi a oficial agora. Tá bom. A oficial. Perfeito. Obrigado. Okay? Obrigado a você. Rodrigo? Bom dia. Bom dia. Não, só para complementar ali, que realmente às vezes a gente entra na retaguarda do cliente e tem ali 10 notas fiscais com problema. Aí tu clica ali, ele faz um processamento e até às vezes tu clica ali no ícone em vermelho, bem na direita, e ele processa e vira autorizado. E aí ele some dali. Mas tem alguns que só no PDV para corrigir mesmo. Porque a nota tinha sido emitida, mas nós não tivemos, ou ela ficou independente de emissão. Tá? A Migrate mandou para a Cefaz demorou para responder. Então, a gente fica com um protocolo lá. Essa venda, quando ela sobe com a nota não autorizada ainda. Então, ela fica com esse vermelhinho. Quando você clica, o retaguarda, ou gestão legal, vai olhar na Migrate para ver se realmente ela já não está autorizada. Em geral, ela já está. E aí, ele atualiza o status dela. Tá? Então, às vezes, não é que ele não emitiu. Depende do tipo de mensagem que tem lá. Principalmente aquela não consta na Cefaz, tal. Em geral, ela na verdade, ela existe, mas nós não tivemos retorno de que ela existe. Então, fica essa pendência. Se não aparecer, tem que ir no PDV mandar emitir. Tá bom? Beleza, obrigado. Valeu. É isso, gente. Acho que agora quem quer falar alguma coisa aí? Não, eu queria. Não sei se dá tempo, mas assim... Bom dia. Esse negócio da reforma tributária, de cliente, de contador, esses desafios que vocês têm na ponta, é um negócio de louco, certo? Você vai ficar correndo atrás de contador agora o dia inteiro, né? É um problema isso aí, né? É um problema para quem está vendendo coisa cliente novo, para quem está atendendo cliente que está ali pedindo auxílio, e você tem que ligar para o contador, o bonitinho, né? Teve algum contador aqui, desculpa, né? Mas o contador não está nem aí, cara. Ele não está nem aí com a gente, muito menos com o cliente dele, pela quantidade de clientes que ele tem. Ele vai deixar isso aí se arrastar até o talo. E quem tem que correr atrás do contador é o cliente. Então, assim, na minha cabeça, se eu tivesse aqui cliente final para ser atendido, eu mandava um comunicado muito forte. A gente pode até fazer aqui um comunicado para o cliente final de vocês, dizendo que a reforma tributária vai entrar em um processo legal a partir de 2 de janeiro, 5 de janeiro, acho que é a data, né? 5 de janeiro, e que ela não será prorrogada. A gente fez todas as alterações no software. Eu acho que o Matheus ou o Sérgio deve estar me escutando aí. Vocês podem anotar isso aí, Sérgio, por favor. Pede ajuda para o Gabriel. Vamos fazer um documento bastante forte para que os canais mandem para os clientes. Fala, cara, e nós vamos... E tem que ter uma data, que eu acho que aí o Luiz pode ajudar. Não dá para a gente ficar... vamos baixar um beta. Não, cara. O cara tem que estar rodando. A gente vai colocar esse beta
e vocês coloquem nos clientes de vocês. A gente tem um relatório que mostra lá os clientes que não são simples, que são obrigados a ter a reforma. Vamos baixar em todos os clientes. Baixa no cara lá e vamos ver o que vai acontecer. Porque não dá para ficar esperando o cliente. Então, se eu fosse vocês, um conselho agora, né, que eu estou dando para vocês, tirem a lista dos clientes que vocês têm na base de vocês. Inclusive, é bom, viu, a gente anotar isso aí também, mandar um comunicado desse processo aí. Porque tem que ser um processo. Primeiro, avisar a todos os clientes, cliente final, que existe o negócio da reforma tributária oficialmente e que o cliente tem que entrar em contato com a gente até dia tal. Se até dia tal ele não entrar em contato, porque semana que vem é Natal, a gente vai baixar as versões no cliente e aí a vida que segue, porque só assim ele vai se mexer. Então a gente tem que fazer um processo, olha, vocês vão ser obrigados a estar com a versão nova até dia 5 de janeiro, até dia 5 de janeiro vai acontecer isso, tem Natal, tem Ano Novo, tem etc. Então a gente tem que fazer os testes e vocês têm que ajudar a gente e, por favor, avisem o contador que ele tem que fazer isso. Senão a gente vai ficar aqui correndo atrás do rabo, semana que vem é Natal, depois é Ano Novo, depois é o dia 5 de janeiro. Então não dá para ficar na conversa, tem que ter execução. Tem que ter atitude. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Não dá para a gente ficar aqui esperando vocês baixarem as coisas e tal. Agora, se vocês não fizerem isso, a gente vai colocar a relação que a gente tem aqui de CNPJ, vai baixar a versão lá, o cliente final, que é a nossa obrigação, né? Senão o cliente final fala assim, vocês não me entregaram nada, ninguém me ligou, ninguém me procurou. Então, por favor, nós vamos esperar, né? Mas eu acho que é vocês que têm que fazer esse trabalho. Eu acho que